Falei que eu voltava rápido. Esta quarta-feira está recheada de convidados aqui no Só Prosa Boa. E hoje o meu convidado misturou o nome com o nome da empresa. É o Vitor Real Agro. Bem-vindo, boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos do Só Prosa Boa. Animado? Demais. Ainda mais depois de uma chuva dessa, né? Maravilhosa, né? Chega a lagoa. Eu não apresento os meus convidados. Eu peço para que eles se apresentem. Quem é você? Bom, meu nome é Vitor, né, Guilherme? Assim, você já tem um grande conhecimento comigo, mas o pessoal aí talvez não me conheça. Talvez eu possa ser mais conhecido como Lambertini, né? Mas, assim, eu sou empresário jataiense, né? Tenho 30 anos, sou fruto de Jataí, né? Goiano, como se diz, do pé rachado. E gostaria de agradecer também o convite que você me fez para estar apresentando a minha empresa, para estar também me apresentando. Como que o agro entrou na sua vida? Foi família, vocação ou coincidência? Cara, foi coincidência. Porque, não, acho que não foi um pouco coincidência, porque até meus 15 anos de idade eu morei na fazenda. Eu já vivia no agro. Já vivia no agro. Mas quando eu estava lá, tinha um senhor que eu gosto até de lembrar disso. Ele falou assim para mim, eu era novo, ele falou assim para mim: Vitor, ó, você vai para a cidade, você vai fazer 18 anos, você vai para o exército, chegando lá você entra na parte de mecânica, porque mecânico nunca fica desempregado. Então, desde os 15 anos, eu já vim com essa coisa. Eu estudei, terminei o ensino médio, prestei vestibular em engenharia civil em Rio Verde, passei. Acho que 2 semanas eu já abandonei isso, porque eu achava, muito difícil, né? Ter que me deslocar para outra cidade, né? Então, eu comecei a trabalhar nessa área de mecânica, hidráulica, né? Isso eu comecei dos 17 aos 25. E com 25 anos para 26 eu decidi tomar uma iniciativa, né, que basicamente mudou minha vida, que foi a abertura da Real Agro. Então, a Real Agro vai fazer 4 anos, né? Eu fiz 30 anos agora, mas a gente iniciou ela, eu tinha 26. E o nome ficou muito bom, ficou fácil, ficou vendável. De onde que veio essa história, Real Agro? Cara, eu costumo falar que foi Deus que colocou esse nome na minha cabeça, porque se você for colocar o meu ramo de atividade atual hoje, assim, apesar que a Real Agro ela tem vários braços, né, de atividade, inicialmente a gente começou com uma loja, né, uma pequena loja, e como eu já tinha alguns clientes que trabalhavam com manutenção, né, a gente abriu uma porta para manutenção, e Real Agro ela ficou um nome plural, né, por exemplo, a gente consegue colocar várias atividades nesse nome, né? Então, hoje eu tenho a Real Agro Hidráulica, né, e Mecânica. A gente trabalha com manutenção hidráulica, com peças e componentes para tratores, máquinas, né? A gente atua também no setor industrial. A gente tem a Real Agro Componentes, que é uma empresa que atua na internet. Hoje a gente trabalha em portais de compras, né? Tanto para prefeituras quanto para indústrias. A gente consegue atender todo o país. Então, hoje a gente também atua na parte digital. E agora a gente está migrando também, né? A gente abriu uma nova empresa, que a gente faz prestação de serviço na área de plantio, né, e transporte de cana-de-açúcar. Então, a Real Agro mesmo muito nova, né, a gente tem só 3 anos de mercado, a gente conseguiu abrir um leque, né, de empresas, e mesmo a gente não estando passando por um ano muito fácil, né, acho que a agricultura sofreu um baque nesses últimos 2 anos, devido ao preço da soja, devido às questões governamentais, né, que o produtor rural hoje ele sofre muito. A gente consegue enxergar que tem uma perseguição grande, Clara. uma perseguição clara ao agronegócio. É clara, né? É clara. Então, hoje, assim, esse ano também, você pega aí, a gente já está em novembro, a chuva tardou um pouco. Né? Então, assim, quem trabalha com agronegócio, eu costumo falar assim, tem que ter muita coragem. E muita fé, né? E muita fé. Porque é aquilo, você pode acordar rico e dormir pobre. Dependendo da situação que você estiver enfrentando naquele momento. Conta pra mim qual que foi o grande desafio que te fez pensar assim, ou eu cresço, ou eu paro aqui. Teve isso?
depois que você abriu a empresa? Cara, foi assim, em 2022, ano 2022, eu acho que os anos 2020, 2021 e 2022, pós-pandemia, para quem trabalha com agricultura foi muito bom, porque você tinha ali um governo que você tinha uma aceitação melhor, era um governo que tinha mais verdade, né? Então a confiança era maior. Em 2022, a gente abriu uma filial em Chapadão do Céu, né? E no próprio final de 2022 a gente teve a eleição e basicamente eu falo para você, a gente ficou 90 dias de luto, não só na empresa, mas acho que o país, uma grande parte do país ficou de luto. E quando a gente entrou em 2023, a gente estava aqui com a nossa sede e tinha uma filial em Chapadão do Céu. E em 2023 eu já comecei a entender como seria os anos a seguir. Porque se a gente eu peguei as duas empresas, o que eu faturei em 2022, eu coloquei o ano de 2023, as duas trabalhando juntas, a gente não conseguiu esse faturamento. E não é a realidade só sua. E não foi só minha, várias empresas fecharam, né? E a gente ficou só um ano lá em Chapadão. A gente teve um prejuízo aí, assim, vamos falar, um prejuízo considerável, né? E desde então a gente voltou para trás, mas a gente não desiste, né? Esse ano de 2024 a gente foi mais pé no chão, a gente focou mais na internet mesmo, vou falar, a Real Agro Componentes conseguiu se sobressair nisso, né? Com as vendas pela internet, porque hoje não só as grandes empresas, mas até os próprios produtores, pequeno, médio e grande, estão trabalhando através de cotações. Então, para você que é empresário aí e você ainda não se aderiu ao mercado digital, eu acho que é de extrema importância se você quiser manter o seu negócio vivo. Eu falo que a Real Agro ela sobreviveu graças à internet. Se não fosse a internet hoje nos nossos negócios, acho que a gente não teria... A gente vai falar assim, não conseguimos fechar as contas, mas acho que a situação teria sido pior. Hoje, qual que é o seu maior diferencial do grupo dentro desse agro? É o atendimento? O que você acha que é o maior diferencial? Olha, eu acho que o diferencial da Real Agro hoje é que a gente é uma empresa jovem, uma empresa que tem uma visão de futuro, e a gente conseguiu enxugar todo o nosso custo, né? Então, quando você é empresário, você enxuga seu custo, você não tem um custo para repassar para o seu cliente. Então, quando você tem uma empresa enxuta, por exemplo, a minha empresa trabalha enxuta, então se você vier cotar qualquer coisa comigo, eu consigo te atender com um preço que acho que é o que todo mundo... Além da qualidade, acho que ela é primordial, porque se você não tiver qualidade, você não tem nem que estar no mercado, né? Seja em qualquer tipo de atividade. E o que vai te diferenciar hoje é o preço, né? E a forma com que você vai conduzir aquela prestação de serviço. No caso, o meu caso de manutenção e venda de peças. Porque hoje não é só você vender um serviço também, né? Você também tem que ter um pós-venda ali, por exemplo. Minha máquina quebrou, né? Então, mesmo que não seja um defeito seu, você ter ali uma atenção com o seu cliente. Hoje a gente consegue atender, por exemplo, eu vou citar um cliente meu aqui, um dos maiores grupos, né, sucrocoleiros do Brasil, a gente tem contrato. Então, para você ver o grau de confiança que hoje a Real Agro ela passa para o cliente. Porque para trabalhar com grandes empresas também, não basta você simplesmente abrir um CNPJ, não. Tem toda uma série de documentação que é exigida, né? Então, a Real Agro também trabalha com todos os parâmetros, né? Tanto de qualidade, quanto de segurança, né? Quanto às questões fiscais também. É muito importante hoje você ter uma empresa que preza também pela sua parte também do social. A Real Agro é uma empresa que também sempre investiu na parte social, né? Em Jataí a gente tem já... como se diz, várias histórias aí de contribuição, né? Mesmo que a gente às vezes não solta na mídia, mas a Real Agro está ligada tanto na parte social, né? Que é de extrema importância para todas as empresas,
mas também com todos os clientes que a gente tem, a gente consegue entregar resultados. Como é que você enxerga as mudanças chegando no agronegócio, principalmente nesses próximos anos? E eu vejo que o agronegócio é muito tecnológico, estou errado? Não. Hoje, por exemplo, na minha área de atuação, você tem máquinas aí que custam 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e tudo digital. Hoje, as pessoas às vezes pensam assim que o agronegócio é o cara que fala errado, pensa que o agronegócio é aquele cara ali que fala, uai, sou, igual a televisão gosta de mostrar, né? Mas o agronegócio é igual você falou, o agronegócio é tecnológico. Então, hoje, para você ligar um trator, você liga ele com um computador. Às vezes, uma falha ali eletrônica, o trator não anda. Então, é de extrema importância para você que, como você disse, quer atuar na área da agricultura hoje, se profissionalizar, né? Buscar um conhecimento técnico, né? E todos os anos as coisas vêm mudando. Porque você pega um trator hoje, você só entra dentro dele e ele faz o plantio todo sozinho. Você é igual a gente está aqui. Tem ali um monitor, o operador basicamente ele só olha o monitor. Ele não põe nem a mão. O trator vira sozinho, o trator opera sozinho, faz tudo sozinho. Você acha que essa tecnologia evolui mais? Você que está bem dentro do agro? Olha, se você for nas feiras, né? Você tem aqui a Tecnoshow, você vai lá na AgriShow em Ribeirão, você já tem aí pulverizadores que trabalham sozinho, né? São, como se diz, tudo da agricultura está se modernizando, né? Tudo. E não só na parte de tecnologia dos maquinários, mas também na parte de gestão. Hoje você pega uma fazenda, vamos pegar uma fazenda de médio porte. Se você chegar lá, dependendo, você encontra ali refeitório, melhor que alguns restaurantes da cidade. Você encontra uma oficina melhor que algumas da cidade. Você encontra um almoxerifado com peças e tudo. Então, o agronegócio hoje, basicamente, ele é sustentável por si só, né? E as empresas, igual eu falo assim, no meu caso, as empresas que trabalham com agronegócio, elas têm que começar também a se reinventar. Porque o que se aplica hoje, né, não vai ser a mesma coisa que se aplicava 10 anos atrás. Então, como... Você percebeu isso? Percebi. E está agindo? Estou agindo. Porque não adianta, às vezes, assim, a gente depositar no agronegócio tudo de positivo ou de negativo que vai acontecer, por exemplo, na nossa região ou no meu negócio que trabalha com agricultura. Porque às vezes você fica ali esperando, o produtor rural tem que gastar dinheiro aqui comigo, o produtor rural não gasta dinheiro na cidade, o produtor rural não está consertando a máquina. Então, a gente tem que entender que o produtor hoje, né, que são os nossos parceiros, a gente tem que agradecer muito essas pessoas que têm coragem. Eu gosto de falar que o produtor rural, ele é uma pessoa que tem mais coragem que qualquer tipo, porque você pega milhões e você enterra na terra. Você não sabe se vai chover, você não sabe se quando ela brotar vai vir um sol e vai matar tudo. Então ele é uma pessoa de muita coragem, né? O produtor é uma pessoa de muita coragem. E enxergando agora esse atual momento que todos nós estamos passando, né, justamente por causa da nossa região, Guilherme, a gente tem que dar as mãos para os produtores, né, entender o momento que todo mundo está passando, e o empresário tem que enxugar realmente o seu custo ali, porque para passar tudo que a gente espera, né, que vem para o próximo ano, a gente tem que passar de mãos dadas. Você está numa cidade do sudoeste goiano que tem uma grande produção, tem potência para abrir novas fronteiras agrícolas, né? O que falta em Jataí? Olha, eu falo que Jataí falta mais coragem das pessoas aqui. Eu falo coragem porque a gente costuma valorizar tudo que vem de fora. Então, as coisas que vêm de fora são melhores. Talvez seja uma cultura do jataiense valorizar mais as pessoas que vêm de fora do que as ideias que vêm da própria cidade.
Por exemplo, a gente já teve algumas discussões assim fora, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos contatos. Por exemplo, aqui você tem duas regiões que têm um grande potencial de exploração. Quais são? Você tem ali a região do Douradinho, que é uma região mais acidentada, você não tem ali como se diz, ter ali agricultura. Né? Inclusive de precisão, né? De precisão, tá. E você também tem a região de São José, porque o pessoal fala assim, a região de São José hoje não consegue plantar duas safras, então não é uma região tão, como se diz, chamativa, né? No caso, para quem quer investir. Mas se você fazer, no caso aqui, você vai em Rio Verde. Rio Verde conseguiu trazer a maior indústria, né, do mundo de beneficiamento do milho, né? Para estar fazendo o etanol. Inclusive, está ali uma obra de 8 bilhões de reais, né? Então, quanto de dinheiro não vai descarregar ali? Quanto de dinheiro as pessoas que trabalham diretamente com prestação de serviço, hotelaria, essas coisas, vão conseguir faturar em cima desses 8 bilhões? A gente está falando de muito dinheiro. Você vai aqui a 400 quilômetros, a cidade chamada Inocência, aqui no Mato Grosso do Sul, atraiu uma empresa de celulose, a maior do mundo. Também são bilhões em investimentos. Aí por que eu tô citando, igual você perguntou para mim, sobre Jataí? Jataí tem potencial, cara, falta é vontade, falta é coragem para fazer as coisas, porque para mim que empreendo, cara, eu vou falar assim, 80% assim, dos meus clientes assim, que tem não são daqui, pô. E eu tenho clientes aqui que gostam de pegar, por exemplo, fala assim, não, eu prefiro levar para Goiânia, eu prefiro levar para Rio Verde, porque assim, basicamente as pessoas não acreditam no potencial da cidade. Normalmente Mas as pessoas, nós também? Nós também. Acho que a gente acostumou a ter uma frase assim, o pessoal daqui de Jataí não gosta de trabalhar, você não acha mão de obra. Sempre a gente fica nisso e a gente criou nisso. Eu acho que tanto falar mal da cidade, tanto falar mal das pessoas, acho que criou-se uma ideia e que ninguém consegue mudar. Então, eu acho que se hoje o comércio de Jataí está parado, se hoje a gente tem essa fuga de capital, porque Jataí fatura bilhões com o agronegócio, né? Jataí fatura bilhões com o agronegócio hoje. E onde estão esses bilhões? Onde a gente vê o comércio fechado? Você usou uma frase, a gente falava em off, a gente até abre parênteses para falar, que Jataí já foi colonizado, seria isso, né? Sim, Jataí já foi colonizado por quê? Hoje, quantas pessoas têm um poder aquisitivo para comprar um alqueire de terra aqui? Não é viável para quem tem o dinheiro investir num lugar onde você não consegue mais ter retorno. Então, a fuga de capital, ela vai para fora. Por exemplo, a gente vai buscar oportunidades no Mato Grosso, que ainda tem espaço. Você vai buscar espaço também no Maranhão. Você vai buscar até em Roraima. A gente tem casas de produtor rural de Jataí e eles não estão errados. Eu acho que se a gente os empresários de Jataí não sentar, não conversar, porque é primordial a gente conversar, porque a gente tem que entender que não somos inimigos, né? A gente somos um povo só. Você falou antes uma frase que eu gostei, nós precisamos nos ajudar. Nos ajudar. Porque, tem aquela coisa assim, mas Rio Verde. Cara, Rio Verde valoriza Rio Verde, você não vê o pessoal de Rio Verde falando mal de Rio Verde. Isso é verdade. E Jataí já é diferente? Jataí você vê. Jataí, por exemplo, o cara abre um restaurante bacana aqui. O pessoal não vai. Quantos restaurantes já não fecharam? Né? Porque o pessoal não vai, prefere postar um status em Goiânia, Rio Verde. Então, acho que se a gente começar a trabalhar na mente das pessoas aqui, eu estou falando como cidadão, não estou falando nem como empresário em si, se a gente não valorizar a nossa cidade, a nossa cultura, vai ser basicamente assim, para quem quiser crescer, realmente vai ter que ir embora daqui, porque não adianta investir dinheiro num local onde as pessoas não acreditam, né? As próprias pessoas que moram na cidade, e você vai acabar buscando oportunidade de outras cidades. Né? Igual, por exemplo, a gente fechou um contrato em outra cidade, mas aqui a gente não conseguiu fechar. Por quê? Eu estava observando aqui quando você falava dessas regiões, mas então falta industrializar, já está aí? Trocando os miúdos aí, seria isso? Falta industrialização? Falta um plano, né? Um plano de atração. Porque
pessoal fala, mas Jataí não tem mão de obra. Cara, Jataí tem muita mão de obra. A gente está com mais de 100 mil habitantes, né? O que está faltando mesmo é uma oportunidade bacana das pessoas ganhar dinheiro. Porque também acho que o empresário não consegue pagar muito. O empresário hoje, devido ao comércio, da forma que está, como é que você paga um bom salário? Porque não tem um grau de atração nisso. Agora, se você, por exemplo, eu dou duas sugestões aqui, pô. Você pega aquela região ali de São José, tem muitas áreas ali, busca uma empresa de celulose, né? Atrai para ali, busca um apoio com o governo do estado, vai até atrás do governo federal, mostra um plano de negócio para isso, porque você traz aí 5, 6 bilhões, aí você sabe que uma obra dessa demora aí 3 a 4 anos, são bilhões injetados na economia e a economia começa a girar. Agora, se a gente ficar com essa síndrome de vira-lata, igual eu sempre costumo falar, aceitar que tudo vai para Rio Verde, a gente aceita, pô, a gente aceita mesmo, porque Rio Verde, se você chegar lá hoje, eu vou fazer até um comentário aqui, se você chegar lá em Rio Verde hoje, eu falo, Guilherme, você chega lá com o seu CNPJ aqui do Só Prosa Boa. Você chega na prefeitura e fala que você quer uma área, né, para montar seu podcast, ele vai perguntar quanto que você tem ali para investir, pede a documentação normal, mas com um mês ele já te mostra a área e já libera para você construir. Já tem uma burocracia gigantesca para você conseguir uma área. Documento demais. Muito documento. Cara, eu tive falando aqui com o secretário de Indústria e Comércio, a gente tive um papo com ele, eu tenho um projeto grande para cá também, um projeto de indústria, sabe? Tinha um investidor, não ia entrar com um investimento sozinho, né? Um investimento aí na casa dos 3 milhões de reais. Só que a documentação que ele pediu para estar disponibilizando essa área e ainda ter um projeto, né? Um projeto, como se diz, um projeto de área, isso ia demorar muito. E não foi só eu que saí dessa reunião com a cabeça baixa, porque foram 4, 5 empresários que às vezes estão pagando aluguel aqui, né? E a pessoa queria um espaço para montar, construir, porque aí a economia gira. O cara vai ali, vende um carro, uma coisa, compra um material, constrói um barracão, aí emprega um pedreiro que já vende um material de construção. Então, você sente que tem ali um certo perfeccionismo, um entrave, um certo perfeccionismo que, para uma cidade desenvolver, ela não vai ter que derrubar isso. Porque Brasília, se a gente fosse construir Brasília hoje, a gente não construiria, sabe por quê? Perfeccionismo demais. Quem foi a mão de obra que construiu Brasília? Não foi o pessoal, costuma falar os candangos, né? O pessoal analfabeto, sabia nem conversar. Tem um candangolante chegando em Brasília. E o pessoal não sabia nem conversar. Assim, vamos falar no bom português, as pessoas não sabiam conversar. Olha a beleza que é Brasília. Verdade. Ali Juscelino Kubitschek, que queria ali? Ele queria construir, fazer muitos anos, como se diz, em 4 anos ele fez Brasília. Mas por quê? Força de vontade. Eu acho que se reunir os empresários de Jataí, junto com o poder executivo, poder legislativo, né? Chamar os empresários que têm vontade de investir nessa cidade aqui, encontrar um plano, porque até a arrecadação aumenta. Para mim é muito doloroso como empresário hoje, eu vou falar para você, olhar para o meu negócio aqui na minha cidade e entender que o meu negócio recuou 70%. Esse percentual está muito alto. Muito alto. E não é só eu, você pega todo mundo, chega no pessoal que trabalha com agronegócio aí e troca uma ideia para você ver. Foi um recuo muito grande. Então, se a gente não se atentar à falta como se diz, a falta de atenção de algumas áreas aí, a gente vai colapsar. Eu vou citar uma cidade aqui que colapsou, né? Sorriso, no Mato Grosso. Chegou a ser a cidade, ainda, mas chegou a ser a cidade que mais produzia grão no país. Né? Uma cidade que todo mundo falava que se você fosse para lá, você ficava rico. Só que ela já se colonizou. É uma cidade que está, como se diz, já está com o retrato de Jataí. Onde a fuga de capital, né? Uma cidade onde se fatura bilhões anualmente, mas o dinheiro é investido onde? Investido fora. Por quê? A falta de oportunidade, de investimento e de retorno. Porque acho que as pessoas investem onde você vai ter retorno. Entende? Eu estava anotando aqui, quando você falava dessas possibilidades, e vendo também a realidade
do comércio local, né? Você falava da fuga de capital e a gente vê isso na realidade dos nossos empresários reclamando muito dessa fuga. É exatamente nisso, porque... Movimento baixo, muito lojas baixo. que faturavam X, 2X faturam 1X. 1x. E a gente tem que traçar um plano. Eu falo assim, traçar um plano para quê? Eu acho que quem tem dinheiro aqui em Jataí, tem a família, já se consolidou, eles têm que entender se eles realmente têm a vontade de dar andamento na família aqui, enraizar mais aqui. Traçar, igual eu vejo ali, a gente tem a CIG, né, que une os empresários, você tem o Sindicato Rural, você tem aí várias outras entidades, né? Eu trabalho hoje, eu vou citar um exemplo, eu trabalho com uma empresa sucrocoleira de Jataí. Quando ela foi vir para cá, teve uma certa resistência, né, para a questão de dividir áreas com soja, milho, né? E você pega hoje, é a empresa que mais contribui, né, hoje com a questão de impostos na nossa cidade. Hoje é uma empresa que mais paga imposto na cidade. Então, isso ajuda a cidade a desenvolver, a cuidar das ruas, a cuidar da educação, a cuidar da saúde, né? Então, assim como o Rio Verde, Jataí tem que diversificar a renda. A gente não pode depositar no produtor rural. E também o produtor ficar com essa responsabilidade. E o produtor, né, ficar com essa responsabilidade. Peso. É um peso nas costas dele. Igual eu falei, a gente não pode deixar que tudo seja o sucesso e o fracasso das pessoas de Jataí seja depositado nas costas dos produtores, porque já tem muita carga para carregar, né? Então, as pessoas aí, os pequenos empresários, as pessoas que estão passando uma dificuldade grande aí, ou você se reinventa, né? Ou você busca uma união com as pessoas que atuam, têm negócios em Jataí, para buscar uma solução. Eu vejo hoje uma solução, eu dou até um toque aqui, tá? Se estiver vendo esse podcast aqui, o pessoal da prefeitura, o pessoal de indústria e comércio aí, destrava esse comércio de Jataí. Vocês estão com a faca e com o queijo na mão, vocês têm áreas aqui gigantes, a prefeitura tem áreas gigantes. Procurem os pequenos empresários, procurem os pequenos empreendedores, vejam o que é o gargalo deles. Muita gente reclama do aluguel, o aluguel é muito caro. Porque se vocês começarem a destravar os pequenos empreendedores, vão construir barracões e vai contratar mão de obra, vai começar a comprar material de construção, então você dá uma girada na economia. Agora, se o próprio poder executivo da nossa cidade, eu falo de Jataí, ficar travando, criando ali um intempéries para que se invista na nossa cidade, aí eu creio, assim, eu vou falar assim, não, aí realmente não tem solução. Porque quem tem o poder de agir, de tornar, como se diz, a realidade do empresário hoje jataiense, dando um incentivo melhor, né? Eu como se diz, solicitaria até um crédito, né? A prefeitura talvez criasse um crédito para o pequeno empreendedor também de Jataí. O cara começar, né? É um Vale do Silício. Hoje você chega nos Estados Unidos, no Vale do Silício, você tem uma ideia de startup, você tem ali a área e o investimento inicial para você começar o seu negócio. Mas por que lá saem negócios de bilhões de reais? Centenas de bilhões de reais. Por exemplo, olha hoje a parte de inteligência artificial. Teve um financiamento por trás. Por que hoje a própria prefeitura, algumas pessoas que têm essa intenção de mudar realmente Jataí, não investem nessa área, né, Guilherme? Eu vejo assim, por exemplo, na condição de empresário, você muito preocupado com essas questões, porque de fato perpassam pela sua empresa. Você sente na pele, lá na ponta, o que você está falando, é isso? Eu sinto porque, eu falei, foi 70% de queda de faturamento. E eu tenho funcionários lá, né? E tanto é que hoje, por exemplo, a gente tem um maquinário que a gente aluga. Você vê a Real Agro, ela aluga maquinário também, presta serviço, vende pela internet para ajudar a fechar as contas. Porque se eu fosse trabalhar simplesmente com a minha área de atuação, que é mecânica, né, e venda de peça, diversifiquei minha prestação de serviço para manter a engrenagem girando. Isso serve por exemplo, case ou exemplo para quem está no negócio e está arrochado, diversificar a oferta? Seria isso? Exatamente, por quê?
Se você enxerga que o mercado hoje, não só de Jataí, mas você pega Goiânia, você vai na 44 ali, tô demais. Hoje você tem Morreu, né? você tem Shopee, você tem várias coisas, né? E eu falo tanto como uma pessoa física, quanto uma pessoa jurídica, né? Você tem que buscar meios, né? Reclamar. Você vê, eu não abri a boca até agora para falar de governo, para reclamar do governo. Eu acho que a pessoa vai sofrer uma perseguição, igual o agronegócio está sofrendo essa perseguição, só que se a gente ficar martelando em cima disso, o governo, acho que a gente tem um ano que vem para mudar isso aí, né? A gente tem mais um ano aí para a gente mudar a situação do país através do voto, mas então a gente vai ficar sofrendo mais um ano aí. E a situação que eu me encontrei no meu negócio foi me reinventar, para justamente não chegar ali e falar assim, eu vou fechar as portas, porque a vontade hoje de quando você só fica trocando 6 por meia dúzia é você pegar e fechar, mas o empreendedor, aquele que é resiliente, ele busca um meio, né? Ele se reinventa no seu próprio negócio, tem como você se reinventar no seu próprio negócio, e achar um meio de ganhar dinheiro ao meio ao caos, porque enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Isso é importante também, né? Ganhar dinheiro ao meio ao caos, você precisa de estratégia, você falava lá da modernização, de marketing, de tudo isso, tudo. né? E assim, por exemplo, a Real Agro, eu enxergo o diferencial justamente nisso, a diversificação que a gente teve. Por exemplo, se eu falar que eu sou dono de uma oficina mecânica, as pessoas vão falar assim, pô, você tem 30 anos, você é mecânico? Não sou mecânico. Você tem caminhões, você é caminhoneiro? Não sou caminhoneiro. Você tem máquinas, você é operador? Não sou. Eu sou uma pessoa que eu tenho visão de negócio, né? Mesmo eu não sendo aquilo que, por exemplo, eu não sou mecânico, eu não sou operador, eu não sou motorista, mas eu tenho essas coisas como uma forma de sobreviver. Uma forma de pegar o nome da minha empresa que eu criei, né, e dar andamento. Então, se você tem um restaurante aí, se você tem uma loja de roupas, se você tem um salão de beleza, pô, se reinventa no seu negócio. Tem como se reinventar, né, no seu próprio negócio, para que você atravesse momentos igual a gente está atravessando agora. A gente, por exemplo, tem a internet que ajuda muito nisso, né? Muito. A inteligência artificial, a dar sugestões, por exemplo. Exatamente. Então, hoje, acho que reclamar não vai resolver nada na nossa vida. Acho que a gente tem que mais agradecer a Deus, né? Acho que tudo na nossa vida é Deus. Eu falo que eu cheguei aqui hoje, onde eu estou aqui, né? Eu estou empresário hoje, mas amanhã eu posso não estar. Porque tudo depende da vontade de Deus na nossa vida. Eu sou uma pessoa muito apegada à Bíblia, à palavra de Deus, né? Sou uma pessoa que, basicamente, tudo que eu vou fazer na minha vida, primeiramente eu consulto a Deus e peço a Ele com muita fé. Esse ano, assim, eu não vou contar essa história aqui, mas eu vou voltar aqui em outra oportunidade. Vou contar para você tudo que eu tô fazendo esse ano. Esse ano foi uma prova que eu passei desde janeiro, a gente já está em novembro. Passei uma prova muito grande, as pessoas próximas a mim entendem o que aconteceu comigo, né? E hoje eu tive uma grande vitória, Guilherme, justamente no dia de hoje, né? Hoje é 5 de novembro, tive uma vitória muito grande. Talvez eu dei um pontapé inicial numa das maiores coisas da história da Real Agro, que eu posso compartilhar com você, foi hoje. Tá em off assim, mas o ano todo foi dificuldade. O ano todo eu não dormi, né? Eu tenho um problema com insônia, às vezes você consegue dormir 2, 3 horas por dia só. E o empresário também perde o sono, né? O empresário perde o sono, porque chega 13º agora esse ano, esse final de ano, férias, funcionário que não vai trabalhar. Só que como empresário eu vou falar uma coisa para vocês, costuma falar de funcionário. Funcionário é a coisa que me dá menos dor de cabeça. O empresário tem costume de ficar falando que funcionário. Gente, funcionário é a coisa que dá menos dor de cabeça para o empreendedor. Sabe por que eu falo que é o que dá menos dor de cabeça? Porque ele é alguém que você consegue tirar muito fácil. Então, se você permite ele te dar dor de cabeça, é porque você está permitindo, porque ele é seu funcionário, ele te deu dor de cabeça, você retira. Então, não é o gargalo do empresário hoje, não é o funcionário. O gargalo do empresário hoje é você manter seu fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos em dias, os impostos,
né? Eu sou um cara a favor do imposto. Eu não acho que os impostos são caros. Porque, no final das contas, quem sempre paga o imposto é o seu cliente, né? O empresário não gosta de falar isso. O empresário fala, não, quem paga o imposto é o empresário. Não, pessoal. O dono da Coca-Cola, quando ele vende essa Coca-Cola aqui, ele já embute o imposto. Quando você compra ela lá, quem está pagando o imposto é você. No caso, não é o fabricante da Coca, né? Então, eu acho que o governo, ele retorna pouco para o empresário, né? É uma dificuldade muito grande que o empresário tem para ter acesso ao crédito. Mas gargalos aí que o empresário tem, que seja funcionário, seja imposto, eu não vejo que são um intempéries para que você não empreenda. E o que eu deixo mais de aprendizado assim, Guilherme, é se reinventar. Eu tava vendo você falar dessa questão do ano. Acho que, de uma maneira geral, assim, o ano de 2025 foi muito desafiador para muita gente. Para quem não sofreu na pandemia, passou por alguma coisa esse ano, não é, Vitor? Todo mundo, cara. Então, assim, porque eu sou muito positivo, Guilherme. Talvez, assim, o meu interior talvez pode estar passando aquela coisa mais louca do mundo, mas eu não deixo muito transparecer. E muitas pessoas também são assim. Então, às vezes você está olhando para alguém aí, as pessoas estão, como se diz, tão felizes, mas só quem sabe, quem teve muito compromisso esse ano sabe quanto foi difícil. Eu acho que financeiramente o ano de 2025 talvez foi até pior do que a pandemia. Imagino também. Porque a pandemia você girou dinheiro, né? A pandemia... O governo entrou com auxílio. O governo entrou com auxílio, né? Foi importante. Foi. Então, teve dinheiro na pandemia. Agora, esse ano, não tem. As pessoas estão... a gente costuma falar assim, estão rolando a dívida, né? Quantas recuperações judiciais teve? Foi um recorde também esse ano. Foi. Eu tenho, basicamente, ali três clientes, né? Que entraram em IJ, né? E, basicamente, as notas fiscais vão me pagar, mas eu acho que são 2 anos, né? Ali, até sair, vai me pagar lá. Mas vou receber, né? Mas aí fica uma dívida de um negócio que você, por exemplo, tem que pagar funcionário, servidor, funcionário, imposto, aquilo que a gente falava tudo hoje, mas vai ser futuro, foi para frente. E, assim, por que eu não reclamo, cara? Porque quando estava tudo bom, a gente estava feliz. E agora que fica difícil, você vai ficar também reclamando, vai ficar martelando, né? Esse é um segredo para ser um bom empresário, não reclamar, Vitor? Sim, porque tudo é energia, cara. Tudo na nossa vida é energia. Tudo que eu pratico muito a lei da atração na minha vida. Se eu quero algo, você pode ter certeza que eu vou ter algo, sabe? Tipo assim, então se eu ficar atraindo também coisas negativas para minha vida, ficar reclamando, seja para a vida profissional, seja para a minha vida pessoal, acaba que você chama aquilo para você, entende? Então, se o empresário está aí, está passando dificuldade, começa a agradecer a Deus, lembra dos momentos bons também. Lembra que quando você interna ali, eles colocam aquele negocinho no coração, como é que é o coração nosso? Ele fica assim, não é? É altos e baixos, né? Vai e volta. E a nossa vida também é assim. Tem momentos aí nesse 2025 que você pensou em desistir? Cara, desistir não. Talvez eu me senti mais... como eu posso dizer para você, mais focado. Eu senti que ali, falei assim, agora eu tô entrando no meu modo Prime, porque quando estava tudo tranquilo... Modo Prime, foi bom, gostei desse... porque quando estava tudo tranquilo, Guilherme, eu vou falar a verdade para você, estava com dinheiro, tipo assim, dinheiro sobrando, eu fiz muita coisa assim que um jovem de 20 e poucos anos faz, né? Fiz muita coisa e hoje eu sinto falta, aquele dinheiro que eu gastei lá com isso, aquele investimento errado que eu fiz. Então, acho que a dificuldade... Mas te ensinou esse tombo? Me ensinou, igual o Chapadão do Céu. A gente tinha uma ideia de Chapadão do Céu, igual eu falo que é uma cidade que já foi colonizada, é uma cidade muito fechada e já está começando a se tornar assim. Então, eu estou trazendo a experiência que eu tive em Chapadão, vendo o cenário lá e vendo o cenário que já está se transformando, né? Então, é o que eu alerto para as pessoas aí que tá vendo. Sei que tem muitos empresários acompanhando aqui isso. Cara, se reinventa no seu negócio. Presta muita atenção. No futuro, não estou falando no hoje, tá? Você não vai ser negativo, você não vai ser pessimista, mas você tem que entender ali o que as pessoas estão buscando.
Por exemplo, se você acha que o seu cliente hoje está buscando preço e você está com um preço alto, então é melhor você reduzir sua estrutura ali, baixar seu preço para que você pelo menos permaneça no mercado. Tem dica para quem quer começar a empreender? Cara, eu vou falar para você, é fácil para você começar a empreender. É engraçado falar nisso, mas as pessoas costumam falar assim, um bicho de 7 cabeças empreender. Você tem que entender uma dor que as pessoas têm, né? Você tem que entender a dor que a pessoa tem. E é fácil, porque a dor das outras pessoas também é a sua. Normalmente, grandes ideias, elas vêm através de uma dor. Por exemplo, o cara que criou o Uber mesmo, ele estava na França, ele queria um aplicativo ali, e pensou, se a gente tivesse esses carros que estão passando aqui por mim aqui, eles tivessem um aplicativo aqui, uma forma de chamar eles e a gente pegar e ir para qualquer canto sem ficar esperando. Ele teve a ideia, criou o Uber, vendeu a ideia depois por bilhões, né, de dólares. Hoje o Uber vale quantos? Não sei se é 40 bilhões de dólares o valor de mercado do Uber. Então, surgiu de uma dor. Então, tudo, né, a Coca-Cola aqui mesmo era como se diz, um químico, né? E ele estava passando por dificuldades e ele ficou focado naquilo ali, começou a misturar nós de cola e tal. E a Coca-Cola, acho que nos primeiros anos, ela não vendeu 8 latas, né? Depois ele conseguiu, engrenou. Então, tudo para você que quer empreender em alguma coisa, descubra uma dor que as pessoas têm, né? Eu basicamente empreendi numa área que eu já atuava, né? Mas também é uma dor. Hoje já não está sendo mais uma dor, tá? Então tá na hora de você migrar um pouco, porque a gente já está, como se diz, a dor passa, né? Tem remédio para a dor, né? Mas se você está aí querendo empreender, meu amigo, descubra uma dor e inventa um remédio que você vai ganhar dinheiro. Vitor, e é engraçado falar isso, que tudo também é de percepção, né? Você precisa estar atento a perceber essas coisas. Tudo, cara, tudo você pega no ar. Que a pessoa às vezes está reclamando, né? Ou, por exemplo, você está num ambiente... As pessoas que reclamam muito da vida, é bom você aprender com elas. Porque você vai entender ali, as pessoas que normalmente reclamam bastante, você vai entender que tem uma oportunidade ali naquela reclamação daquela pessoa que você pode ganhar dinheiro. Isso é verdade, né? Não é? Ainda mais se estiver reclamando de mais gente. Tem gente, por exemplo, o cara que está ali, às vezes, ali reclamando, gente, olha a altura desse mato aqui, tá feio. Aí você vai lá, descobre o dono do terreno, chega nele e fala, o pessoal da prefeitura teve aqui, vai te multar, se quiser eu limpo seu terreno. O cara é mesmo, o cara veio aqui, vai te multar, se quiser eu limpo seu hoje. Mas quando você me cobrar, eu te cobro tanto. Não quer dizer, você descobriu ali que tem uma dor, você busca aquela pessoa e você vai vender aquilo ali para ele. Então, ganhar dinheiro, empreender, é fácil, pô. Não vou falar para você que é difícil você ter ideia e colocar ela em prática. Mas empreender, não creio que seja uma coisa de 7 cabeças, não. Mas tem que ser um pouco louco, ter otimista também. Otimista. Que mesmo no cenário, do jeito que a gente está, você até falou, não falei governo federal, mas do jeito que nós estamos, você continua otimista. Sim, porque você observa, o produtor parou de jogar soja no chão? Não. Não parou. O jogador de futebol parou de jogar bola, o jornalista parou de... Não parou. A gente não pode depositar a nossa esperança em outras pessoas, né? Porque a gente teve aqui o maior, como se diz, eu vou falar homem, né, de todos os tempos, foi Jesus Cristo. Ele veio aqui e não conseguiu agradar a todos, né? Então, se a gente for depender da aceitação de outras pessoas, né, a gente não vai conseguir chegar muito longe, né? Então, se você depender, por exemplo, da alegria, né? Acho que a gente costuma a ter resultados também com alegria, com entusiasmo das pessoas. Se as pessoas estão felizes, elas gastam dinheiro, bebem. Acho que um ramo bacana, viu, para você, é cerveja. Bom, nunca para beber, né? As pessoas estão tristes, elas estão nervosas, elas estão bebendo do meu jeito. Então, é legal isso aí que você falou. É um ramo que você está aí, viu, pessoa... Triste, baqueado. Esse podcast e outra coisa, pô, assim, é bem fora, porque... de tudo que a gente comenta aqui, Guilherme, assim, fala assim, o Vitor ele tem oficina, mas eu já mexi com política já também, você sabe, eu já fui um cara muito envolvido com essa
essa parte política, não em tudo. Mas foi também por vontade de querer contribuir, não foi? Foi, porque assim, eu nunca fui candidato a nada, nunca mexi com essas coisas, assim. Eu acho que quando eu estou em movimento eu me sinto vivo, eu acho que faz parte de mim. Eu lembro do seu movimento, inclusive, do pró-Brasil mesmo. Pró-Brasil, né? porque eu comecei ali em 2013, 2014, para a queda ali da Dilma Rousseff, né? Era MBL, aquela época? Eu era o líder do MBL, do MBL a gente foi pro Vem Pra Rua, que o Vem Pra Rua a gente foi responsável. Gigante. Foi pelos maiores eventos que teve no país. Eu estou falando assim, em prol do Brasil, não foi em prol de direita ou esquerda, porque, no meu entender, depois de estudar bastante, eu acho que a direita e a esquerda hoje, ela é a moeda única e as duas faces da mesma moeda. Porque acho que quando você entende que dividir é mais fácil de você dominar, você coloca um lado contra o outro, é tudo que eu acho que alguns governantes querem, sabe? Eu acho que essa questão para o Brasil hoje, né, tá dessa forma que está, é porque fica os dois lados pensando simplesmente... Eu acho que toda a vida existiu, Vitor, mas está muito acirrado. Tá demais. Tá demais. Está do jeito que a gente destrói amizade, Sim. destrói um monte de... Até negócios. Até negócio, porque, tipo assim, hoje... A gente tem um governo aí que é complicado. Você tem um governo aí que não gosta de muita coisa, né? Mas apoia muita coisa que outras pessoas gostam, né? Então, hoje, se você for pegar aqui o coeficiente, as pessoas gostam de colocar, tipo assim, a conta do Lula ter voltado, vou falar o nome do presidente, na conta dos mais pobres. Mas se você for tá no TSE, os dados do TSE, o maior coeficiente de votos que o Lula teve foi de jovens instruídos, tá? Tu fala assim, de jovens com ensino médio completo ou cursando faculdade, entre 18 e 26 anos, foi o maior coeficiente de voto. Esses jovens votaram no Lula. Aí você vai falar que esses jovens que fazem faculdade, esses jovens aí que tem de classe média, inclusive classe média alta, eles são pobres? Não foi a pobreza que elegeu. Então, acho assim, as coisas que eles... incentivam, né? Você pega a esquerda, às vezes ela incentiva algo, né? Que é um pouco da parte da destruição da família, um pouco da parte de tipo assim, liberdade, né? Liberdade e libertinagem, né? Porque acho que os dois estão andando junto. E muita gente está gostando disso, pô. Hoje, assim, a sociedade, ela se dividiu por isso, né? Acho que ninguém está mais se importando com o país. As pessoas, tem gente que não sabe nem cantar o hino nacional. Verdade. Aí que acontece? Se dividiu porque é mais fácil dominar. Quando você divide dois grupos é mais fácil você dominar. E tem uma frase do Hitler que ele fala assim: se você pegar uma galinha, depenar ela todinha, e você pegar uma espiga e soltar os grãos, ela vai comer no seu pé de novo, mesmo depenada. Então, o que os governantes hoje fazem com a população? Ele depena a população. Mas ele pega migalhas ali e joga para a população, e a população volta a ficar no pé deles. Mas justamente por quê, Guilherme? Divisão. Se a gente deixasse esse amor de lado por político, né, deixasse essa questão ideológica de lado, assim, e pensasse mais na forma racional mesmo. Pô, o que eu quero melhor para minha cidade? Eu quero segurança, eu quero educação, eu quero saúde. Se as pessoas focassem nesses pontos, se focassem na economia, a gente quer que a nossa cidade desenvolva, que o nosso país desenvolva, que o nosso estado se desenvolva, a gente focasse nesses aspectos, não em aspectos de minoria, porque hoje você vê mais discussão de minorias do que de uma forma que abrange toda a sociedade. E de assuntos que realmente são necessários. Que são necessários. Por exemplo, a gente sabe que educação é importante, a gente sabe que saúde é importante, né? Mas a gente foca tão pouco nesses assuntos, né? E a gente quer mais dividir, a gente não, os governantes acabam que conseguem isso, que a sociedade em si não colhe nada, mas a briga é intensa. Tá certo. Vitor, eu acho que foi uma prosa boa, viu? Você conseguiu falar um pouco da sua vida, de empreender. Te desejo muito sucesso na sua área de atuação, que Deus continue abençoando você, a sua família, os seus projetos. E se a gente tem um cara lá de cima, meu irmão, não tem chuva ou tempestade. Sim. Tem uma música que fala isso.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. É verdade. Né? À noite vem a tristeza, mas no dia a alegria está lá. E o empreendedor precisa disso, né? Precisa. E até dá uma mexida. Dorme 2 horas por noite, mas no outro dia está firme. Qual que é a mensagem final que você quer deixar? Então, a mensagem final que eu tenho, né? E sempre citando a Deus em primeiro lugar, eu acho que tudo na nossa vida se resume a Deus, porque a nossa passagem aqui é muito curta. Hoje eu falo por mim, hoje eu estou com 30 anos, mas a minha mente é como se eu não tivesse 30. Eu acho que eu tenho uns 15, 16 anos ainda. Novo. Sou novo, mas a gente envelhece, o corpo envelhece. O dinheiro, os bens materiais que você adquire fica aqui. Dê muito valor na sua família, dê valor no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nas pessoas que você gosta, tá? A gente não pode... Eu não sou uma pessoa apegada ao dinheiro. Nunca fui uma pessoa apegada ao dinheiro. O dinheiro é consequência simplesmente das minhas atitudes, das coisas que eu faço, né? E o que eu tenho de recado para você: não tenha vergonha de ser você mesmo, não tenha vergonha de começar do zero, não tenha vergonha do que as pessoas vão dizer para ti, tá? Porque você tem que ter coragem até para lidar com as críticas. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre falo de Deus, porque Deus na minha vida é um milagre, né? E se hoje eu estou aqui empresário, tenho meus colaboradores, tenho os meus funcionários, né? Tenho a minha empresa, construí do zero, tá? Sou jataiense, igual todos vocês que estão acompanhando aqui, outras pessoas que estão de fora. Não tenha vergonha das suas origens, tá? Já que o Guilherme, no início eu não me apresentei um pouco, Guilherme, mas eu vou falar uma breve história aqui. Sou de Jataí, nascido e criado ali naquele bairro Dom Abel, que você conhece bem, né, Guilherme? Bairro carente da nossa cidade. Fui criado ali na chacrinha do Senhor Moisés, né? O grande Senhor Moisés, um eterno homem. Esse homem se diz, ele está nos braços de Deus, o que esse homem fez pelas crianças carentes de Jataí, tá? Ali o lar da criança Marcondes Dias, né? Que é o avô do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. Foi uma pessoa que, na minha infância e na infância das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, tirou a gente das ruas, né? Porque a gente... Criança carente, você sabe, né? Saiu da escola, vai ficar pra rua, mas a gente tinha um almoço, tinha o lanche, né? Vindo de onde eu vim, muitas pessoas me questionam, né? Pô, mas Vitor, você se tornou isso, tudo que você se tornou. Querendo ou não, eu consegui me tornar um empresário. Assim, vou falar um empresário de sucesso, mas eu consegui me tornar um empresário, consegui me tornar um bom homem. E mesmo vindo como se diz, uma origem muito humilde, eu cheguei até aqui, né? Estou aqui hoje tendo a oportunidade de estar com o Guilherme, né? Fazendo uma coisa que é me apresentar. Então, para você aí, meu amigo, não tenha vergonha das suas origens, tenha muita fé em Deus, acredite, tenha coragem, tá? E não é difícil empreender, não, tá? Vitor, Deus te abençoe. Sucesso, viu? E que a gente possa vir em outras oportunidades, falar mais da Real Agro e de todas as filiais que você vai ter pelo Brasil, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Volta amanhã com mais um Só Prosa Boa. Amanhã eu vou falar sobre seguro, consórcio, sobre essas coisas aí, viu? Tchau!